Olá, para quem não me conhece, meu nome é Tami Bocuse, eu sou especialista em docinhos e eu tô aqui para te ensinar muitas técnicas e te dar muitas dicas para você chegar cada vez mais perto de um docinho perfeito e faturar mais o ano inteiro. Hoje eu vou falar sobre um assunto que gera muita dúvida em muitas doceiras e muitas confeiteiras, principalmente nas que estão começando, que estão iniciando, que é: peguei uma encomenda maior, por onde eu começo? Hoje eu vou falar para vocês, vou dar um exemplo de uma encomenda, vou falar para vocês qual doce que você tem que começar, qual doce você tem que fazer por último, qual você deve finalizar no dia. Enfim, eu vou dar todas essas dicas em cima de uma encomenda fake aí, para vocês conseguirem pegar a ideia de por onde começar e também como calcular para vocês dobrarem as receitas, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que a gente pegou uma encomenda, vocês não estão acostumadas com encomendas maiores, né? Você está começando a vender, seja ali na rua, no seu trabalho, ou pegando festas ainda menores, e aí você pegou uma encomenda maior. Aí eu coloquei aqui num pedido que são assim: você pegou uma encomenda de 100 brigadeiros, 100 beijinhos, 100 mini trufinhas, pode ser trufa, pode ser de ganache, enfim, 100 bombons de morango e 100 docinhos caramelizados, totalizando aí 500 docinhos, tá? Aí você me fala assim: Tami, e agora por onde que eu vou começar? Quanto de ingrediente eu preciso comprar? Pra gente falar sobre fazer essa lista de compras, uma coisa muito importante de você ter é a ficha técnica, tá? Porque lá na ficha técnica, para quem não sabe o que é, deixa para mim aqui nos comentários. Se tiver bastante gente que não sabe o que é, eu posso gravar um conteúdo falando só disso, tá? Mas resumidamente, a ficha técnica vai ter lá a sua receita, vai ter quantos docinhos vai render aquela sua receita e vai ter a quantidade de cada ingrediente, tirando também que vai ter o custo, né, da sua receita e o seu lucro. Mas é muito importante que lá tem exatamente a quantidade da sua receita por peso, tá bom? Então, quando você tem uma encomenda maior, por exemplo, o meu brigadeiro rende 50 docinhos. E aí eu uso uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, parará, parará, parará. Aí eu preciso fazer 2 receitas, porque eu preciso de 100 brigadeiros. Como é que eu vou saber quantos ingredientes eu vou precisar? É só você multiplicar os seus ingredientes. Então, se para 50 brigadeiros você usa uma lata de leite condensado, para 100 brigadeiros, quantas latas de leite condensado você precisa? De 2, né? Você vai dobrar, você vai multiplicar por 2 os seus ingredientes. Isso em qualquer receita, tá, gente? Tanto em docinhos que são bases de brigadeiro, como docinhos com a base de trufa, enfim, né? Outros tipos de receita, mousse, cremes, enfim. Tendo lá a quantidade em peso, grama, ml, por exemplo, eu faço um docinho que vai 200 gramas de chocolate, me rende 40, eu preciso de 80. Quanto de chocolate eu vou precisar comprar? 400 gramas, certo? Então, assim, para você fazer 2 receitas, fazer receita dobrada ou triplicada, é só você multiplicar a quantidade de ingredientes. Mas o ideal para você usar essa técnica é você sempre ter a sua receita em peso, tá? Pode acontecer, se for tipo peso copo, xícara, colher, na hora que você for dobrar a sua receita não deu certo, porque não tá exato. E confeitaria precisa de exatidão, tá, gente? É bem matemático, assim. Então, não precisa, eu vou gastar 300 ingredientes para ter que pesar tudo. Não, conforme for surgindo suas encomendas, antes de começar a fazer, começa a pesar e já vai anotando. E aí você vai jogando para sua ficha técnica, vai fazendo esse processo aos poucos, tá bom? Mas é muito importante para você conseguir tanto multiplicar, fazer mais vezes aquela receita, ou se você precisa fazer só metade dela, ou 1/3 dela, você precisa ter o peso certinho, porque aí você divide ou você multiplica. É assim que você dobra
dobra a sua receita, tá bom? Você multiplicando, pega a quantidade que ela tá lá e faz vezes a quantidade que você precisa, tá bom? É muito simples. E se você precisa fazer metade da receita, é só dividir, tá bom? É bem matemática mesmo, gente. É mais simples do que vocês pensam. Mas o mais importante é você ter a quantidade em gramas ou em ml, tá bom? Há uma dúvida que sempre me perguntam sobre ovos, né? Como é que eu faço para ter aquela exatidão se às vezes eu compro um ovo, ele é maior e depois eu compro um outro ovo, ele é um pouco menor. Os ovos também precisam ser pesados, tá, gente? Sempre sem casca para a receita. E aí, então, assim, se você sabe que num docinho você precisa de 40 gramas de gema, é muito mais fácil do que 2 unidades. Pode ser que seja um ovo jumbo, que ela vai ter, sei lá, 20 gramas, e num ovo pequeno que ela vai ter 12. Olha a diferença de 8 gramas. Vai fazer muita diferença na sua receita essa falta de gordura, entendeu? Porque a gema, né, ela é rica em gordura e ela é um espessante. Então, assim, você precisa tomar cuidado nesses detalhes, prestar atenção em todo o processo, tá? Então, todos os seus ingredientes precisam ser pesados, até mesmo os ovos que vão na sua receita. Quebra o ovo e aí você pesa ele certinho e anota lá. Aí você já sabe que a quantidade que você precisa da sua receita é tanto de ovo. Então, se você comprar um ovo pequeno, um ovo jumbo, né, não importa, porque você vai quebrar a casca e vai pesar e vai ter a quantidade certinha que você precisa, e isso vai fazer com que você tenha um padrão nas suas receitas, não tenha alteração, tanto de tamanho, quanto de sabor, quanto de textura, ou até mesmo de não dar certo aquela sua receita, tá bom? É só prestar atenção nesses pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença. Então, falei sobre isso, sobre a quantidade. Aí você, sabendo isso, quanto você precisa comprar, você multiplicando, você começa lá a fazer a sua listinha de compras, né? Para essa quantidade aqui que a gente colocou, 500 docinhos, tudo que você vai precisar anotadinho. E aí você sai um dia só da semana para fazer essas compras. Normalmente, vamos supor que essa entrega dessa encomenda seja para sábado. Então, você começa já na segunda-feira. Eu gosto, tipo, já no domingo, já pegar tudo e fazer toda a minha lista de todas as minhas encomendas. Lembrando que você já vai fazer a compra de todas as encomendas que você tiver naquele final de semana ou naquela semana, né, para você não ter que ficar saindo toda hora. Então você faz a sua listinha na segunda-feira. O ideal é você sair para você ir comprar, para você voltar a organizar, ver o que já tinha no estoque, rever o seu pedido, a sua encomenda, para ver se faltou alguma coisa ou não, e já vai anotando, tá bom? Uma dica que eu dou para você é assim: sempre que você for comprar alguns insumos, tenta comprar um pouquinho a mais. Por exemplo, se no total da minha encomenda lá daquela semana, eu vou precisar de 10 caixinhas de leite condensado, não compra 10 certinho, compra 12, tá? Creme de leite, eu vou precisar de 5, não compra 5, compra 6 ou 7. Por quê? Porque se acontecer algum imprevisto, derrubou, queimou, não deu certo aquela receita e você tiver que fazer tudo de novo, você já tem aqueles ingredientes ali e você não vai ter que sair, né, para ir comprar, para ir procurar. Além de a gente perder tempo, a gasolina tá super cara, né? Então a gente acaba tendo um custo maior também, tá bom? Além do insumo que você já acabou perdendo mesmo, tá? Então quanto mais a gente reduzir o nosso gasto, né, o nosso custo, melhor é. Tá? Então pensa nisso, tenta comprar sempre para ter uma sobrinha. Por isso que é legal também fazer controle de estoque, tá bom? Tem uma listinha ali no seu estoquezinho, não importa se é uma prateleira, se é um armário, enfim, escrevendo tudo que tem e coloca a quantidade. E aí você, quando faz as compras, você, né, anota lá o que colocou a mais, o que tá faltando, que aí é mais fácil de você saber o que você precisa comprar, não comprar mais. Presta atenção também na validade, tá? Quando a gente vai organizar os produtos na prateleira, enfim, no armário, os produtos que já estavam, por exemplo, eu comprei leite condensado, mas já tinha leite condensado no meu armário. Esse leite condensado que já tinha no meu armário vai vir pra frente e o novo que eu comprei vai vir pra trás. Esse cuidado é muito importante, gente, porque pode ser que se você... Aquele leite condensado que já tava lá, aí eu comprei mais, eu fui colocando na frente e fui empurrando aquele para trás. Aquele último lá, pode ser que eu perca, eu não preste atenção na validade e quando eu vá usar ele já venceu. Então assim, não só com leite condensado, mas qualquer insumo, presta atenção na validade. Quando você vai repor, se ainda tem no seu armário, o que já tá dentro do armário vem para frente, o que é novo vai para trás, tá bom? Essa é uma dica bem legal.
Vamos lá, gente, eu tô olhando aqui porque é bastante coisa, pra eu não me perder e não esquecer de falar nada pra vocês, tá bom? Aí, vamos lá. Na segunda-feira é isso, você já fez as suas compras, você chegou, você organizou tudo, você revê tudo que você precisa. Não esquece também de lembrar que você precisa de embalagem. Forminha de docinho, caixinha, caixa, plástico de congelar e descongelar, se você for armazenar os seus docinhos, filme PVC, enfim, pensa em todos os detalhes. Pensa na sua encomenda no geral. Tá bom? Não só tipo, o brigadeiro, tá? Eu preciso do brigadeiro. Você tem que pensar o que você precisa. Todas as etapas da receita para você não deixar esquecer nada. Certo? Aí, passamos de segunda-feira. Na terça-feira... Peraí. Na terça-feira, você vai começar a produção de massinhas dos seus docinhos. Tá, Tami, mas por qual eu começo? Vamos pensar nos docinhos lá que a gente tem. Qual que é a regra para você saber por qual você começa? A regra é assim, você tendo todos os ingredientes na mão e o seu pedido. O docinho que estraga mais rápido vai ser feito por último. O docinho que tem uma validade maior vai ser feito primeiro. Então, na terça-feira, você já consegue produzir as massas de alguns docinhos, supondo que, vamos lá, que a nossa encomenda é 100 unidades de brigadeiro. Eu coloquei assim uns dias mais ou menos pensando nas minhas receitas, tá? E agora a sua receita, você tem que saber qual que é a validade dela. Se você não souber como descobrir a validade da sua receita, assiste aqui nos vídeos, não sei em qual plataforma você tá vendo esse vídeo, mas no YouTube tem um vídeo completo falando sobre congelamento e descongelamento, e nesse vídeo eu falo também como descobrir a validade do seu produto, tá bom? Então se você não souber como, vai lá e assiste. Então eu coloquei aqui que o brigadeiro e o beijinho, eles têm uma validade de 7 dias. A mini trufinha, ela tem uma validade de 15 dias. O bombom de morango tem a validade de 1 dia, porque é uma fruta fresca, né, gente? Não dura mais do que 24 horas. E os docinhos caramelizados também 1 dia. Dependendo da região que você mora, são horas, né? Às vezes 12 horas, enfim. Também você tem que testar a receita. Tem algumas receitas aí de caramelos que duram um pouquinho mais, mas tudo vai depender também da temperatura ambiente, tá bom? Então, assim, dentro desse nosso pedido, dessa nossa encomenda, qual docinho que a validade é maior? A mini trufinha, que dura 15 dias, ou seja, eu posso começar agora a fazer as trufinhas, porque hoje é terça, até sábado ainda vai ter vários dias pela frente que a cliente pode consumir e ela vai estar perfeita. Então, na terça-feira, você já consegue fazer as trufinhas. Se você tiver tempo na segunda-feira, tipo, já organizei tudo, putz, e agora? Tenho metade do meu dia, né, sem nada pra fazer. Não, já pode começar a fazer as trufinhas. Faz o recheio, se você quiser, começa a produzir ela, né, montar na terça-feira, ou se quiser fazer tudo já na segunda-feira, você consegue já produzir. Lembrando que, Tami, mas essas trufinhas eu faço ela toda, deixo ela pronta? Sim, você vai deixar ela prontinha, finalizada com a decoração que tiver, seja ela com florzinha, com arabesco, ou seja simples, já nas forminhas, dentro das caixas de doce. E não esqueça, precisa estar totalmente vedada, então não esqueça de, por fora da caixa, passar bastante filme PVC nela. Etiqueta, né, para você não esquecer o que é que tá dentro. Coloca a quantidade certinha e a data que você produziu ela. Um detalhe muito importante, além de você embalar muito bem, você precisa prestar muita atenção da onde você vai armazenar esse doce, tá bom? Para não correr o risco de você ter feito, aí, fiquei tranquila, já me livrei as trufinhas, não preciso fazer mais. E aí no dia da entrega, você armazenou lá num lugar quente, no dia que você vai entregar, você abre para dar aquela conferida e tá tudo derretido. Ou derreteu e voltou a esfriar, ficou esbranquiçado, enfim, estragou o seu docinho e você vai ter que suar para fazer tudo de novo em pouquíssimo tempo, tá? Então presta muita atenção no lugar que você vai armazenar, principalmente se for docinho como chocolate, tá bom? Então assim, se você embalar muito bem e deixar num lugar bem fresquinho e seco, não vai ter problema nenhum, que esse seu produto vai durar tranquilamente, tá? Lembrando que a trufinha dura 15 dias, então a gente começou por ela. Sobrando um tempinho ainda, entre terça e quarta-feira, o que você pode adiantar? A massa do brigadeiro e do beijinho, porque ele dura 7 dias, né? E aí, ele dura 7 dias pronto. Pode ser que a sua receita, a minha, por exemplo,
só a massinha pronta, e se eu deixar armazenada na geladeira ou se eu quiser congelar também, ela dura tranquilamente. Então você pode fazer isso também. Na terça e quarta-feira, você começa a produzir a massa dos seus docinhos. Se você achar necessário colocar na geladeira, você coloca. Se você não quiser ir, né, você morar num lugar assim fresquinho e tudo mais, embala também a massinha muito bem, né, numa embalagem bem vedadinha, coloca a etiquetinha falando o que que é e deixa em temperatura ambiente, não tem problema nenhum, tá bom? E isso você vai fazer na terça e quarta-feira. Aí, aquele detalhe, o bombom de morango e o docinho caramelado, eles têm a validade de um dia, né? Porque ele estraga. Mas ele estraga por quê? O bombom de morango por causa do morango, né? E o docinho caramelado, ele estraga por causa da cobertura de açúcar caramelado dele. O que eu posso adiantar no processo? Né? Tipo, tudo eu vou ter que fazer um dia antes ou no dia? Não. Você precisa finalizar o seu produto no dia, né? Mas você consegue adiantar etapas dele antes. E o que seriam essas etapas? A massa do seu docinho. Se o seu bombom de morango tiver uma massa escura, um brigadeiro de chocolate, enfim, alcoólico, alguma coisa assim, você já consegue fazer e deixar armazenado na geladeira. Esse eu aconselharia já deixar na geladeira, porque você vai usar ele só no sábado. E hoje é terça ou quarta-feira, então eu deixaria ele na geladeira. E o seu docinho caramelado, a mesma coisa também. Você consegue adiantar a massinha do docinho caramelado antes, tá bom? A menos que seja um docinho caramelado, tipo um docinho de ovos, alguma coisa assim. Aí você pode deixar um pouquinho mais pra frente. Mas caso contrário, você consegue adiantar e fazer com antecedência também. Eu quero que vocês exercitem isso, o processo da receita e do docinho. Qual é o processo, qual é a etapa que eu consigo adiantar e qual que é o processo, a etapa que eu preciso fazer no dia ou mais próximo. Aí vocês vão organizando o seu raciocínio, encaixando na rotina, né, daquela semana de produção, enfim. E aí vocês vão exercitando isso, pensando o que dá para fazer antes, o que não dá, tá? E sempre revendo a encomenda, para vocês verem detalhes que precisam ser adiantados lá. Tá bom? O que você também pode adiantar se sobrar um tempinho? Isso pode ser na segunda-feira, pode ser na terça ou na quarta, enfim, né? Vai depender de quão rápida você é na produção das massas. Uma coisa que eu acho muito importante adiantar é dobrar as forminhas de docinho ou abrir as forminhas de brigadeiro. Eu gosto já de deixar elas todas abertas dentro da caixa de doce. Eu costumo vender os brigadeiros dentro daquela forminha marronzinha e coloco aquela forminha marrom dentro daquela pétala branca simples, né, que tem 4 ladinhos. Aquelas forminhas de papel que são bem mais em conta, mas tem colorida, tem desenhada, e aí dão um ar mais sofisticado, mesmo que seja um docinho mais simples, como um brigadeiro tradicional. Mas aí eu gosto de deixar tudo pronto já dentro da caixinha e a caixinha fechada. Para você que trabalha sozinha, essa é uma dica de ouro. Porque naquela correria toda de você fazendo os docinhos, enrolando, não sei o que, você ainda ter que abrir forminha e dobrar forminha, nossa, é um processo super demorado. Então naquela correria você vai me agradecer de já ter deixado as forminhas abertas e dobradas dentro da caixa que você vai fazer a entrega. Porque aí você tá enrolando, você já vai colocando lá. Nem tem tanto manuseio mais, sabe? Tira as forminhas, coloca, aí cai o brigadeiro, abre a forminha, fica feia, enfim. Tem menos manuseio, tá bom? Menos manipulação. Então é legal essa dica, prestem atenção. Então preste atenção em todos os detalhes, todas as etapas, entendeu? Essa etapa de abrir forminha, dobrar forminha é uma etapa importante que leva tempo. Então se você puder adiantar antes, deixa adiantado, tá bom? Até para outras encomendas, eu gosto até de deixar já as caixas prontas, mas já estão todas prontinhas com as forminhas dentro. Isso adianta bastante a gente, principalmente para quem trabalha sozinha sem muita ajuda, tá bom? Então vamos lá. Aí na quinta-feira você vai fazer isso, né? De deixar tudo prontinho. Você repassa todo o seu pedido, não esquece de ver também as decorações, vai que tem alguma florzinha que você precisa fazer em pasta americana, alguma decoração em chocolate, enfim, você já consegue adiantar isso também, tá? Dependendo, você poderia também ter feito na segunda-feira. É isso que eu falei, tudo vai depender de quão rápida você é
fazer as coisas, entendeu? Eu entendo que no começo a gente faz as coisas mais devagar, mas conforme você vai pegando experiência, você vai pegando mais agilidade também, confiança. E aí você consegue produzir mais rápido, tá, gente? Isso leva tempo, não é da noite pro dia. Quanto mais fizer, melhor você vai ficar. Uma coisa importante, lá no nosso pedido que a gente colocou, eu tenho 100 docinhos de bombom de morango. Tô falando especificamente de morango porque é um tipo de doce que a gente vende bastante, né? Mas pode ser com qualquer outro tipo de fruta. Na quinta-feira, eu gosto já de fazer pedido para fornecedor para me entregar. Ou se por um acaso você não tem fornecedor, se você tiver um tempo na quinta-feira, já começa a ligar em supermercado próximo, sacolão próximo, que você tem costume de comprar e que normalmente tem um morango bonito, que dura bastante. Não é aquele que você compra que em cima tá bonito, embaixo tá tudo aguado. Esse tipo de morango, em um dia ele não vai durar mais nada, tá? E você precisa, principalmente para docinhos finos, você precisa de produtos de qualidade, que duram bastante, que são saborosos, tá? Tudo isso influencia na qualidade final do seu produto. Então procure frutas de qualidade. Tem morangos que são bem firminhos, eles são ótimos para trabalhar e eles duram limpos na geladeira, às vezes 5 dias. Eu já peguei morangos que duraram 1 semana, lavadinho, higienizado dentro da caixinha, bonitinho. Então, assim, claro que você vai comprar o mais perto possível, né? Porque você quer entregar para o seu cliente o mais fresco e bonito possível. Mas, por exemplo, esses morangos que duraram, eles estavam bons se eu quisesse usar, mas eu usei para fazer uma geleia, uma compota, alguma outra coisa. Não foi perdido, né? Então é importante você ver isso, ver em lugares próximos e ligar. Se e amanhã chega morango, você pode separar para mim tantas caixas? Porque lembrando que são 100 bombons de morango, né? Aí você tem que pensar assim, como que é essa sua caixa de morango? É aquela que vem em cima e aquela camadinha pequena embaixo? Se for um bombom de morango, dependendo, você não consegue usar a camada de baixo porque os morangos são muito pequenininhos. Então assim, em uma caixinha de morango, quantos docinhos você vai conseguir fazer? Né? 8 docinhos, 10 docinhos, vai depender do tamanho do seu morango, né? Ou são aqueles morangos, eu não sei se na região que você mora tem, mas aqui em São Paulo a gente encontra. São bandejas assim, grandes, e é um morango só em cada casinha, como se fosse uma caixinha de ovo, mas aí tem a casinha do formato do morango, aí vem um em cada um, são os morangos grandes, bonitos e duram bastante tempo. Então assim, vai depender muito da região, do tipo de fornecedor, da cidade que você mora, mas o importante é você comprar o melhor que você puder, claro, respeitando o valor, né, do seu custo e o valor de venda do seu produto. Também não adianta querer vender num valor e você comprar esse ingrediente num valor muito alto. Aí o seu lucro vai pro ralo. Então tem que pensar em todos esses detalhes, eles são muito importantes, tá bom? O morango é um ponto importante, ou qualquer outra fruta que você for comprar que seja assim fresca, né, que precisa ser meio que 1 ou 2 dias antes, você já vê na quinta-feira. Porque aí na sexta-feira de manhã, você já vai correr atrás disso. Se o seu fornecedor não te entregar, acorda cedinho, vai em mercado municipal que deve ter na sua cidade, uma feira, e vai procurar essas frutas, principalmente se for morango, tá, gente? Ou frutas vermelhas, alguma coisa assim tipo framboesa, amora, que são frutas mais difíceis de encontrar. Então, assim, tenta encomendar ou procurar isso o quanto antes possível. Mesmo que você não pegue o produto antes porque possa estragar, mas você já consegue deixar encomendado. Nem que você precise falar para a pessoa, olha, eu te pago 50%, né? Mas deixa reservado para mim, tá? E você tem aquela tranquilidade de que não, isso aqui é uma coisa já menos a ser feita, tá bom? E aí na quinta-feira você vai fazer isso, ir atrás dessas frutinhas, fazer alguma decoração que precise. E se sobrar um tempinho, você já pode enrolar o seu brigadeiro e o seu beijinho. Lembra aquela massa que a gente preparou e tá na geladeira ou, né, fora, depende se a sua receita dura mais ou menos tempo. Você já pode começar a enrolar. Na quinta-feira você já pode enrolar, tá bom? Se você quiser, você pode enrolar na sexta também. Tudo vai depender do tempo de preparo que você tem. E aí você já enrola bonitinho, coloca nas caixinhas, nas forminhas de brigadeiro, na caixinha, fecha a caixinha de doce, passa filme PVC também nela, coloca a etiquetinha, a quantidade e armazena num local bem fresquinho e bem seco,
tá bom? Para você garantir a qualidade do seu produto quando o seu cliente for consumir. Mas esse produto, o brigadeiro beijinho, você pode começar a enrolar tanto na quinta-feira e finalizar ele, quanto na sexta-feira, tá bom? Já dá para você preparar ele. Então, as minhas trofinhas já estão prontas lá desde segunda ou terça-feira. O meu brigadeiro e o meu beijinho já estão prontos quinta ou sexta-feira, ou seja, já foram 300 doces prontos. Tá, Tami, tô na sexta-feira ainda e eu tenho o bombom de morango e eu tenho o docinho caramelado. Mas eu não posso adiantar, né? Porque eu preciso fazer no dia. Sim, só que qual etapa do processo você consegue adiantar sim na sexta-feira se você quiser? Você pode já deixar porcionadinho a quantidade de massa. Por exemplo, o bombom de morango. Vamos supor que você usa, sei lá, 20 gramas de massinha no bombom de morango, né? Massa de brigadeiro branco ou de chocolate, enfim, qual você usar. Ah, então eu já posso deixar porcionado? Pode, né? Já vai pesando, pega uma assadeira de bolo retangular, ou pode ser uma caixa de docinho também, forra ela com um filme ou um plástico de congelar, tá? E aí vai porcionando 20 gramas e já vai deixando tudo lá montadinho, bonitinho, tá? Aí uma coisa muito importante, essa caixa com essas bolinhas porcionadinhas que você deixou, você não pode deixar aberta, porque senão ela vai ressecar, vai ficar péssimo, você não vai conseguir usar, tá? Para o seu bombom de morango. Então é muito importante armazenamento. O armazenamento é um processo muito importante, tá bom, gente? Na produção de docinhos perfeitos. Você precisa saber o processo e você precisa saber armazenar direito. Desde o seu ingrediente até as etapas do processo mesmo, né? A minha massa de docinho, eu armazenei na geladeira, essas bolinhas que eu já porcionei, como é que eu vou armazenar, o meu docinho pronto, como é que eu vou armazenar. Todos esses processos são muito importantes para você ter um docinho perfeito no final, tá? Então, assim, não deixa aberta essa massinha. Se você colocou numa assadeira de bolo, passa bastante filme PVC nele, deixa etiquetado bonitinho e num local seco e fresquinho, tá bom? Não precisa deixar na geladeira, a menos que você enrole a massa do seu doce gelada. Eu gosto de enrolar em temperatura ambiente, porque se a massa do seu docinho tá no ponto certo, você não vai ter dificuldade nenhuma para enrolar. Normalmente, confeiteiras que gostam de enrolar a massa de brigadeiro gelada é porque tá com algum problema no ponto da massa. Ah, ela fica mais durinha, porque não chegou no ponto. Porque o brigadeiro que tá no ponto certinho, ele não vai amolecer em temperatura ambiente. Ele só vai amolecer se ele estiver no ponto errado, tá? Ele vai chegar ele dá aquela amolecidinha, é porque você tirou antes, tinha que ter cozinhado um pouquinho mais, tá? Então eu gosto de deixar em temperatura ambiente, eu armazeno dessa forma. Então, fechou. Você já tá com as 100 bolinhas porcionadas do bombom de morango. Amanhã, o que você vai ter que fazer? Você só vai ter que modelar bonitinho e finalizar o seu bombom de morango. O que falta? Falta você lavar os morangos, certo? Hoje você já pode lavar. Aliás, é o ideal para amanhã ele tá bem sequinho o seu morango, tá? Então, como é que você faz a higienização desse morango? Você passa água corrente nele para tirar alguma terrinha, algum bichinho que tenha. Pega uma bacia grande, eu não gosto de tirar o cabinho, tá? É legal você, se o seu bombom for sem o cabinho, sem a folhinha, você tira na hora que você for produzir. Então dá aquela levantadinha na folhinha, deixa cair água corrente, que às vezes junta uma terrinha ali. Pega uma bacia grande, coloca todos os morangos lá dentro. E aí, sabe aquele produtinho que é próprio para higienização, tanto de verduras, legumes e frutas que vende no mercado? Você vai usar aquele lá, acho que é hipoclorito, se eu não me engano o nome, tá? Mas tem perto das verduras e legumes. E aí você coloca lá as gotinhas que tem na embalagem de cano. O morango é uma fruta extremamente delicada e que tem bastante água, tá? Então é importante não deixar muito tempo, tá? Nesse produto. Eu deixo no máximo 5 minutos. E aí já retiro, enxago um pouquinho e acabou, tá limpinho. Aí eu gosto de deixar numa peneira para escorrer bastante a água dele. E aí depois que ele escorreu, eu pego uma assadeira grande,
ou pode ser uma caixa, né, dessas de plástico, Tupperware, enfim. Forro com papel toalha e coloco o morango. Não empilho, tá, gente? Coloco o morango. Aí em cima dele eu vou e coloco outra camada de papel toalha. Daqui umas 2 horas eu vou e troco esse papel toalha, tanto de baixo quanto de cima. Eu faço isso umas 2, no máximo 3 vezes já é o suficiente. Você vai ver que seu morango tá bem sequinho. E aí quando o seu morango estiver bem sequinho, você vai pegar um Tupperware ou uma outra assadeira, forra de novo com papel toalha, coloca todos os morangos lado a lado, não empilha, tá bom? E coloca outro papel toalha em cima. Embala com filme PVC e coloca na geladeira, tá? Armazena na parte da geladeira que não é tão gelada, então quanto mais embaixo, melhor, tá? Porque o morango é bem sensível, às vezes se você colocar na parte muito alta da sua geladeira, pode até congelar de tanta água que ele tem e como ele é muito sensível. Então pode deixar na prateleira de baixo, tá bom? É muito importante ter esse cuidado com o morango, gente, para também vocês não terem nenhuma surpresa desagradável no dia seguinte, na hora de finalizar o docinho, tá? Cuidado com o morango porque ele é muito sensível. Tenta comprar um morango mais firminho que você achar, tá bom? Então é isso. Aí na sexta-feira também, sobrou só o docinho caramelado, 100 docinhos caramelados. E aí, tem alguma parte do processo que eu consigo adiantar dele? Sim, tem. Que é o quê? Você também porcionar, fazer as bolinhas dele. Normalmente o docinho caramelado, alguns deles a gente faz o banho do caramelo nele gelado. Então o que você pode adiantar? Já porciona as bolinhas, tudo enroladinha, bem bonitinha. Pode ser numa assadeira ou numa caixa de docinhos. E você já porciona bonitinho, pesa direitinho e deixa já dentro da geladeira. Porque amanhã, quando você chegar, eles já vão estar bem firminhos e vão estar todos enrolados. Então, assim, no dia da sua entrega, quanto menos coisas você tiver que produzir, melhor vai ser para você. Tá? Menos confusão, menos imprevisto, menos estresse. Então, é melhor, tá? O que você puder adiantar antes é a melhor coisa, é a dica mais preciosa que eu dou pra você. Então vai revisando, pega o seu pedido, vê se não faltou nada, se tá tudo bonitinho e certinho, pro dia seguinte, se você só finalizar o bombom de morango e caramelizar os docinhos caramelados, tá bom? Então vamos repassar. Na segunda-feira, você fez as suas compras, você pode adiantar também, dobrar as caixinhas de docinhos, abrir as forminhas de brigadeiro e já deixar bonitinha nas caixas. Você pode também adiantar, na segunda-feira, se você tiver tempo, as trufinhas de chocolate, porque elas duram 15 dias, lembra? E aí você já vai adiantando. Na terça-feira, você pode, se você não conseguiu fazer as trufinhas, adianta já as trufinhas e já finaliza, tá? E não pode deixar para quarta-feira. Entre segunda e terça-feira você tem que ter feito as trufinhas finalizado, embalado bonitinho e deixado num ambiente seco e bem fresquinho, tá bom? Essas trufinhas. Aí terça e quarta-feira você vai ter feito a massinha dos seus docinhos, tá? Pode ser brigadeiro e beijinho e também não esquece do bombom e do docinho caramelado, ou seja, você consegue fazer as 4 massas de doce em 2 dias, tá, gente? É super possível, dá super tempo para fazer isso. Então, terça e quarta você precisa finalizar isso. Na quinta-feira, você já vai ver algum fornecedor de morango, você já vai pensar onde que você vai comprar ou a sua outra fruta fresca, o que você precisa e vai atrás disso. Você faz também alguma decoração que tenha no seu docinho, que você consegue adiantar em pasta americana, massa de flor, arabesco de chocolate, já deixa tudo prontinho, bonitinho. Se você tiver tempo, você também já pode adiantar, enrolar os brigadeiros e beijinhos e deixar bonitinho já dentro da caixa, embalado no filme PVC e num lugar seco e bem fresquinho. Você pode fazer isso na quinta, no mais tardar na sexta-feira. Mas se você conseguir fazer quinta assim no final da tarde, eu acho que super compensa, tá bom? Você pode ficar tranquila, porque você lembra, qual que é a validade do meu docinho? Do meu docinho é mais ou menos 7 dias, ele dura até 10, mas eu falo que dura uns 7, tá? Então assim, eu consigo fazer tranquilamente.
todo esse parâmetro vai depender da validade do seu docinho, tá? Se o seu docinho dura menos tempo, aí a sua produção vai ficar mais apertada, você vai ter que fazer mais próximo da data de entrega, tá bom? Mais pra frente eu vou falar pra vocês também sobre isso, sobre produtos e ingredientes que a gente pode utilizar pra ajudar na validade dos nossos produtos, e também depende da receita, tá bom, gente? Mas aí mais pra frente a gente vai conversando disso. Então presta atenção, o que vai ditar os processos que você vai adiantar, as etapas que você vai adiantar, vai depender da validade do seu produto, tá bom? Aí na sexta-feira você já tá com os morangos na mão, você já finalizou seu brigadeiro e seu beijinho. O que você vai começar a fazer? Adiantar a higienização da sua fruta, seja ela morango ou qualquer outra que seja. E você vai também porcionar já a quantidade das bolinhas dos bombons de morango e dos docinhos caramelados, tá? Se for docinho caramelado, você já pode até deixar na geladeira. Não esquece de embalar tudo muito bem para não ressecar, tá, gente? Porque as bolinhas, às vezes se a gente tá num tempo muito seco, a gente tá fazendo as bolinhas e colocando aqui. Cobre, sempre pega um plástico desses de congelar e cobre encostando na massinha, porque senão ele vai criando uma casquinha assim que vai secando. E aí, por exemplo, pro morango, às vezes quando a gente vai enrolar ele não gruda direito, tá? Mas é porque formou essa camada sequinha, então a gente tem que misturar bem e aí voltar a utilizar, tá? E aí, se for docinho caramelado, você pode colocar na geladeira, que aí não tem problema nenhum pra você caramelizar no dia seguinte. E aí, no sábado, chega cedinho, quanto mais você adiantar, você finalizar, mais tranquila você vai ficar, sabe? Menos nervosa você vai ficar. Às vezes, quando a gente deixa tudo muito pra em cima da hora, a gente começa a ficar nervosa, preocupada com o horário que o cliente vai vir buscar e você não terminou, e aí dá aquele nervoso, as coisas começam a dar tudo errado. Então, é legal você conseguir começar o mais cedo possível pra você terminar o quanto antes, tá bom? Aí, o docinho caramelado é sempre no final, tá bom, gente? É sempre o último que vai ser finalizado para o cliente levar, por causa da durabilidade dele que é menor, tá bom? Vai depender do caramelo que você utiliza e da receita que você tem, né? Tem caramelos que duram mais, tem caramelos que duram menos, mas o ideal é fazer mais próximo da data mesmo. E aí o bombom de morango você também já consegue finalizar ele. Tira os morangos da geladeira, as suas massinhas já estão fora, finaliza, né? Se você finaliza no granulado ou banhado no chocolate, enfim, tá? Não esquece de, antes de utilizar o morango, tirar o cabinho e as folhinhas, tá bom? Não corta, não passa faca, porque o morango solta mais água, só solta o cabinho, tá bom? E eu acho que é isso, vamos ver. Eu repassei tudo. Então, aí vocês finalizando a encomenda toda, putz, terminei, graças a Deus, tal. E agora? Eu sento e respiro fundo também. Só que aí você pega de novo o seu pedido, revê direitinho, revê as quantidades, se tá tudo certo, se tá tudo ok. Estando tudo ok, já fala com o cliente, manda uma mensagem no WhatsApp, confirma o horário de retirada, fala para ele que se ele quiser retirar a partir de agora já tá tudo pronto, tá bom? Normalmente o cliente gosta até de adiantar e já vai buscar, mas isso também ajuda a lembrar o cliente, tá, gente? Porque tem cliente que é meio sem noção, às vezes marca um horário, chega 2 horas depois, e aí você é obrigado a ficar esperando. Então é legal você estipular o horário, tá? Por exemplo, ele falou que vai vir buscar 2 da tarde. Você já deixa avisado, olha, você vai vir buscar mesmo 2 da tarde, tal? Confirma com ele, porque às 3 eu preciso sair para fazer uma entrega. Ou às 3 eu preciso atender um cliente, então você precisa retirar mesmo até tal horário. E combinar certinho, tá? Para você não ficar presa no cliente, porque você adiantou tudo, já terminou, fez sua parte, e às vezes você tem que ficar esperando a boa vontade do cliente vir buscar, tá bom? Então isso é muito importante. Então, pessoal, eu acho que deu para entender essa linha de raciocínio que eu quis ensinar para vocês, tá bom? Não importa a encomenda que você tenha ou o tipo de docinho. O principal é você saber os docinhos que são e você ter em mente a validade do seu produto, tá? Aqui a validade que eu dei foi um exemplo em cima dos produtos meus, mas você precisa saber em cima da validade do seu produto. Aí dentro disso, você consegue montar o seu cronograma direitinho, de acordo com a validade. Lembrando que a regra sempre é: produtos que têm uma validade maior são feitos primeiros, produtos que têm uma validade menor são feitos ou finalizados por último, tá bom? Não esquece das etapas, tá?
O caso do bombom de morango é um ótimo exemplo. Ele precisa ser finalizado no dia, mas eu preciso fazer tudo no dia? A massa, o porcionar, enrolar com morango e depois banhar de chocolate? Não. A massa eu consigo adiantar antes, eu posso deixar porcionado já antes e você finaliza só com a fruta, você faz aquele processo que faz aquele doce durar menos só no final, né? No dia da entrega, ou enfim, bem próximo da entrega. Tá bom? Então eu acho assim que ficou fácil para vocês entenderem as etapas do processo, o que é importante vocês pensarem, tá bom? Para você não ter dificuldade na hora de pegar uma encomenda maior e não saber por onde começar, não saber como comprar, tá? A ficha técnica é uma coisa importante, que é uma direção para vocês não comprarem a mais ou a menos, e vocês têm direção de custo, de lucro, tudo bonitinho, tá bom? Num único documento. É muito importante isso. Uma coisa que eu esqueci de falar que também é muito importante, tenta concentrar suas compras em menos lugares possíveis, para você não ter que rodar em vários lugares e em vários tipos de loja, tá? Tenta concentrar, tipo, os insumos em um atacado ou um mercado que tem um preço bom. As coisas de confeitaria, uma loja de confeitaria. Hoje a gente tem algumas lojas que entregam no Brasil inteiro. Então, se você também quiser comprar pela internet, você também tem essa possibilidade. E tenta arrumar um fornecedorzinho de frutas frescas, principalmente morango. Mesmo que ele não te entregue, mas que ele consiga reservar para você, entendeu? Ter um produto legal, eu acho que é bem bacana. Se na sua cidade não tem sacolão, essas coisas, procure em feira, tá? Mercado municipal e tal. Vai ter lá um vendedor da fruta que você precisa, pega o telefone, fala para que você vai utilizar, fala que você precisa de um produto de qualidade e tudo mais. E não esquece de acrescentar esse custo no valor do seu docinho final, tá bom? Mas faz tudo dentro da sua realidade. Entrega para o seu cliente o melhor que você puder dentro da sua realidade, tá bom? Foi isso na nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se você não sabe do que eu tô falando em relação à ficha técnica ou essas coisas, deixa nos comentários ou manda para mim no Instagram, no privado. Se você não me segue lá no Instagram, é @tamibocuse. E aí a gente conversa e o que eu ver que tem muita dúvida, eu vou adorar fazer um vídeo explicando para vocês, tá? Compartilha com aquela confeiteira que precisa saber disso e muito obrigada. Um beijo e até mais!